E aí galera, beleza? Aqui é o Alucard com mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar para vocês o game Screamer. Quero agradecer muito à produtora Milestone por ter me mandado esse game. E do que se trata o Screamer? Ele é um game de corrida mesclado com anime e ficou muito bacana, ficou muito show. Os gráficos do game estão muito bons, estão bem estilo anime dos anos 90. E o game tem um modo história, tem customização, tem bastante coisa. E eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Só peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo e vamos começar. Screamer é um dos grandes lançamentos desse mês de março. O game é uma mistura de jogo de corrida com anime e é um remake de um game que saiu lá nos anos 90. O foco do game é em corridas de alta velocidade e numa história bem futurista, então não esperem marcas conhecidas de carro. É um game bem arcade e cada personagem que você escolhe, ele tem um carro diferente e tem poderes diferentes. A jogabilidade de cara, ela pode ser um pouquinho complicada, principalmente a mecânica de drift, mas você se acostuma logo logo. Em geral, a jogabilidade é muito boa, as corridas são em alta velocidade, como estou mostrando, você demora um pouquinho para acostumar com os controles. Já o gráfico é um show à parte, você se sente num anime dos anos 90. Essa aqui foi uma das primeiras corridas depois que eu fiz o tutorial. Mas para o vídeo ficar bem completo, então eu vou mostrar desde o início como funciona, desde o tutorial, até para vocês fazerem uma avaliação para ver se vale investir nesse game. Primeira coisa que o game nos ensina é como fazer drift. E para fazer drift aqui é bem diferente dos outros jogos. Você vai fazer com um analógico direito. Então é bem diferente do Forza e do Need for Speed. Você acaba demorando um pouquinho para acostumar, mas depois você consegue fazer de boa. Mas mesmo assim, dependendo do carro, você pode ter alguma dificuldade. E se você tiver alguma dificuldade, você pode colocar as assistências. Aqui eu estou jogando com game padrão, sem assistência nenhuma, mas você pode modificar futuramente. Aqui, o outro tutorial, ele ensina como a gente fazer a troca de marcha. E é bem importante a gente fazer no tempo certo, porque assim você vai acumulando o nitro, que eu vou explicar mais pra frente. Então, aqui, além de você ganhar mais velocidade. Aqui ele mostra que quando chegar a barrinha azul ficar no laranja, você tem que fazer a troca de marcha. Na barra superior também avisa troca de câmbio. Aqui, em altas velocidades, você vai encher outra barra que é o Sing Jang Up, que é a barra para você usar os poderes. Nesse caso aqui eles só vão mostrar que a gente vai encher essa barra quando a gente estiver em alta velocidade, então é só você deixar o carro em alta velocidade sem bater que você vai encher bem rapidinho essa barra. Está enchendo 3, 4, 5, já encheu. E agora eles vão ensinar como usar o turbo. O turbo é bem interessante, ele funciona de formas diferentes conforme o carro que você escolher. Tem carro que vai ter um turbo maior, tem um carro que tem turbo menor. Aqui é só você segurar o L1 no PlayStation ou o LB no Xbox e depois soltar que você vai conseguir estar fazendo o turbo. Acabando a corrida, mesmo no tutorial, você vai ganhar peças para o carro. Então é bem interessante que qualquer coisa que você faça no game, você vai ganhar peças. Então você pode customizar. Acabando essas 5 missões do tutorial, você pode voltar para o menu ou pode continuar o torneio, que é o modo história. Então eu vou voltar aqui para o menu para mostrar para vocês a oficina onde você pode trocar as peças. Aqui são os modos de jogo, modo arcade, tem modo multijogador, tem galeria. O modo torneio é o modo história, então tem bastante coisa para fazer. Mas a oficina é onde a gente coloca as peças dos carros. Aqui você vai iniciar com 3 carros, são aqueles 3 primeiros aqui. E depois, terminando o tutorial, você ainda ganha aquele carro da Lavinia. Aqui é a parte da customização, onde você pode alterar as peças dos carros. Em cima é as peças que estão equipadas, ali é o padrão. E aqui embaixo são peças que são desbloqueadas. O game explica como faz para desbloquear a peça, mostrando, terminando tal evento, você desbloqueia tal peça. Então é bem bacana, é bem simples de fazer esse desbloqueio. É só você jogar que você vai desbloqueando. Então o game premia, quanto mais você joga, mais você desbloqueia. Aqui é o modo arcade. O modo arcade você pode jogar corridas normal ou pode jogar também corridas de equipe, desafio de pontos, etc. Então tem bastante
modos para você fazer. Também tem o modo Time Attack, que é o modo de tempo. Mas aqui eu vou mostrar o modo de corrida padrão. No modo de corrida padrão, você pode correr sozinho, pode fazer uma corrida de líderes ou com membros. Eu vou fazer uma corrida sozinho para estar mostrando aqui para vocês. E vocês podem também trocar o nível de dificuldade. Tá no nível padrão, que é o nível que sai, o nível médio, mas você pode trocar se quiser deixar um nível mais difícil ou mais fácil. E aqui, como eu falei antes, das assistências. Então, se você está tendo alguma dificuldade, você pode ligar as assistências. Eu estou jogando no jogo padrão. Então, não modifiquei nada para mostrar como é a dificuldade real do game. E aqui você pode mudar os controles. O game ele está em português, só que ele está em português legendado, ele não é dublado. Tá? Então, português legendado. E vamos começar uma corrida aqui para estar mostrando aqui para vocês. Cada personagem vai ter um poder diferente. Então ali embaixo vai mostrando o poder do personagem. E tem personagem que é mais focado em velocidade, tem personagem que é mais focado em destruição. Até porque tem destruição, você pode simplesmente destruir o seu adversário, destruir o carro da frente. Só que os carros eles têm respawn. Então você pode destruir o carro, mas ele vai reaparecer. Só que ele aparece lá atrás. Eu joguei com o Hiroshi, ele parece ser o personagem principal, mas como vocês viram, tem bastante personagem para desbloquear. Então, vamos começar a corrida para valer. Como vocês estão vendo no gráfico, ele está muito bom. Parece ser uma Tóquio futurista e a cidade está bem viva. E tem muitos adversários. Você pode configurar para vir menos adversários, mas o padrão mesmo é mais de 10 corredores. A jogabilidade ela é bem fluida. Cada carro ele tem um comportamento diferente para fazer o drift, até para usar o turbo, você sente que tem uma diferença. E como o game tem muitos personagens, então tem muitos carros diferentes para a gente testar. Esse carro aqui é um dos melhores dos personagens iniciais. Ele tem bastante velocidade, ele é fácil de você fazer curvas. Só que o drift dele, ele não é tão interessante. O drift dele, você acaba perdendo um pouco o controle. Então é um pouquinho mais difícil de controlar. Isso que acaba batendo nas laterais. Aqui o turbo tem essa mecânica. Você usa o turbo e depois vai aparecer ali para apertar L1 no PlayStation ou LB se você estiver jogando no Xbox. Para você pegar um turbo extra. Então, conforme o personagem, pode mudar essa mecânica. Tem personagem que tem turbo maior. Notem que na barra de cima tem strike, escudo, além do câmbio e do turbo. Para que serve? O escudo é quando a tela fica meio vermelha. Quer dizer que um personagem atrás de você, ele vai usar o seu ataque, seu strike, para tentar te destruir. Então, você usa o escudo para evitar a destruição. E o strike é ao contrário, quer dizer que você vai atacar o personagem que estiver na frente, então você pode dar um turbo em cima dele para destruir o carro dele. A parte sonora está bem bacana, como vocês estão vendo são carros futuristas, então os motores são futuristas, vocês vê o som do motor e até aí está tudo ok. As músicas são músicas baseadas em animes dos anos 90. E ele me lembrou bastante músicas do Ridge Racing, que é um antigo game de corrida dos anos 90. A minha avaliação nas primeiras horas de game é que é um game muito divertido, então vale muito a pena o investimento, tem muita coisa para desbloquear, o modo história é um modo bem grande, além de ter esses modos extras que eu mostrei aqui para vocês. A dificuldade aqui no normal, no nível médio, ela é ok, você escolhendo o carro certo, usando o nitro na hora certa, e você pega essa vantagem, que nem aqui, eu estou bem na frente dos carros, não tão bem na frente, mas igual, estou com uma vantagem do segundo colocado, só que se você colocar em dificuldades um pouco mais elevadas, daí pode parecer um pouco frustrante, porque daí o game ele fica bem mais difícil, porque os personagens que estão lá atrás, eles vão começar a te atacar toda hora, eles vão vir usar esse poder aí para te destruir. O que pode deixar o game ainda mais divertido quando você está jogando no multiplayer. Aqui ó, a tela ficou vermelha, quer dizer que alguém está vindo, ó, não deu nem tempo de usar o escudo. Alguém está vindo para me destruir. Então é questão de segundos, você já fica lá para trás. Estou em quarto agora, vou tentar voltar aqui para primeiro. Então tem essa mecânica de combate que é bem interessante, ó. Para cima do cara também, para destruir eles.
Só que tem um outro especial que ainda não carregou, que é o Overdrive. Com o Overdrive, você acaba atingindo uma velocidade insana e você acaba destruindo quem tiver na sua frente. O problema é que no final do Overdrive você já era. Então o Overdrive você deixa para usar no momento certo, ou senão no final da corrida, porque daí você consegue usar ele, pegar todo o poder e acabar a corrida sem ser destruído. Então no geral é questão de você usar uma estratégia para usar o poder para destruir o adversário na hora certa e usar o nitro também, o turbo, na hora certa. A vibe do game é bem legal, é bem futurista e tem tudo para agradar aquele fã de corrida e fã de anime. Então, se você é fã de anime assim como eu, comenta aí embaixo qual o seu anime favorito. E também comenta se vocês querem que eu traga mais conteúdo de Screamer, game que foi lançado agora no final de março para todas as plataformas, para o PlayStation 5, para Xbox e para PC. Estamos aqui na última volta e agora o pessoal está usando o Overdrive, então tem que tomar cuidado para não ser destruído nessa última volta. Então, prestar atenção em usar os escudos na hora certa. Mas já estou terminando a corrida, terminando aqui em primeiro. E essa foi a gameplay de Screamer, pessoal. Deixei a gameplay completa aqui. Espero que o vídeo esteja bem explicado do que se trata o game e tudo mais. E o principal, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se tiver o hypar aí para você. Então dá um hypar que me ajuda bastante. E se inscreve porque a gente está chegando aos 100 mil inscritos. Beleza, pessoal? E a todo mundo que assistiu, muito obrigado e até mais.